Bom dia, estamos começando mais um programa Diário Espiritual. Que a paz e o amor de Deus esteja com você e toda a sua família. Estamos hoje, nesse dia 15, hoje é sexta-feira, e muitas pessoas já estão se preparando para viver o final de semana, e eu quero recordar que domingo, além de ser dia de descanso, também é um dia de estarmos em oração na casa do Senhor. Então que você se organize para que você esteja no final de semana aí, em comunidade, com os irmãos reunidos na igreja, para louvar e bendizer ao nosso Deus. Quero mandar então um abraço especial para algumas pessoas aqui no nosso programa, para a Silvia França, ela que é a retadora do nosso programa, também para a Aline dos Anjos, que é produtora do nosso programa, e também para o Murilo, ele que é o editor de vídeo do nosso programa. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos conhecer o breve relato da vida de mais um santo hoje. E a alegria nossa é de um modo especial, porque, na verdade, não é uma santa, mas sim uma bem-aventurada, que é uma bem-aventurada brasileira, que é do sul do nosso país, que já está em processo de beatificação. Ela que viveu um feito heróico para, assim, estar sendo reconhecida pela igreja no seu ato heróico de santidade. Então vamos conhecer a vida de Albertina Berkenbrock. Bem-aventurada Albertina Berkenbrock, primeira mártir brasileira. A primeira mártir brasileira nasceu em Santa Catarina em 11 de abril de 1919. Desde cedo despontava na vida de oração, no amor à família e ao próximo. Se unia ao crucificado por meio de penitências. Jovem, mas centrada no ministério da Eucaristia, tinha vida sacramental, penitencial e de oração. Albertina cuidava do rebanho de seu pai, que deu a seguinte ordem. Ela devia procurar um boi que se extraviou. No caminho encontrou um homem de apelido Maneco Palhoça, que trabalhava para a família. Ela perguntou a ele se sabia onde estaria o boi perdido. Ele indicou um lugar distante e a surpreendeu lá, tentando estuprá-la, porém não teve êxito. A jovem resistiu, pois não queria pecar. Por não conseguir nada, ele pegou-a pelo cabelo, jogou-a ao chão e cortou seu pescoço, matando-a imediatamente. Maneco acusou outra pessoa, que foi presa imediatamente. Ele fingia que velava a menina e, ao se aproximar do corpo, o corte vertia sangue. Ele fugiu, mas foi preso e confessou o crime. Maneco deixou claro que ela não cedeu porque não queria pecar. Tudo isso aconteceu em 15 de junho de 1931. Por causa da castidade, Albertina não cedeu. Bem-aventurada Albertina Berkenbrock, rogai por nós. O que nós podemos destacar da vida de Santa Albertina? Primeira coisa, que todos nós somos chamados à santidade, como Santa Albertina. E ela é a primeira mártir brasileira. Como eu já disse, ela está, assim, não é santa ainda, ela está no estágio de bem-aventurada. O que é essa realidade? Ou seja, já foi reconhecido um milagre dela e ela está... A igreja está esperando que seja reconhecido mais um ou dois milagres para que ela possa se tornar verdadeiramente santa, reconhecida pela igreja. Mas só o fato dela já chegar nesse estágio de ser reconhecida pela igreja como bem-aventurada, com certeza é um fato, assim, uma virtude bem heróica na sua vida. E qual foi então o fato que a tornou essa heroína nos moldes cristãos? Nós já ouvimos que ela viveu assim a sua castidade. Ela buscou a viver a sua consagração a Deus e disse não ao seu algoz, ela disse não, ela não cedeu àquele estupro que estava promovendo contra ela. Então ela preferiu perder a sua vida do que a sua virgindade. Então hoje, muitas das vezes, muitos jovens, muitas pessoas desvalorizam a virtude da castidade. Então, com certeza, tendo a nossa primeira mártir brasileira, a bem-aventurada Albertina, que possamos também começar a refletir. Será que não vale a pena a gente viver a vontade de Deus? Será que não vale a pena a gente viver a virtude da castidade para assim estar mais próximo de Deus e um dia herdar o reino dos céus? Então nós vamos pedir, vamos rezar para que todos os rapazes, moços, homens e mulheres, todos nós,
possamos viver a virtude da castidade que nos aproxima cada vez mais de Deus, que possamos ser heróis, ter esse ato heróico para que possamos, assim, verdadeiramente um dia estar na presença de Deus com muita vida, com muita alegria, glorificando ao Senhor por toda a vida e ao lado também de Santa Albertina, que já está lá. Ela que com certeza intercede por todas as pessoas, principalmente aos jovens que têm esses momentos conturbados na sua sexualidade. Com certeza ela está intercedendo para que os jovens de hoje consigam viver a castidade na sua vida. Santa Albertina, rogai por nós. Meu irmão, minha irmã, agora vamos meditar a palavra de Deus, que com certeza deseja ser um consolo, ser um reforço para que nós possamos viver essa mensagem do Deus vivo e libertador na história de cada um de nós. Meditemos o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ouvis o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que cada um de nós desejemos cada vez mais entender melhor a palavra de Deus. Acabamos de ouvir esse santo evangelho, nós vemos Jesus falando acerca da vida matrimonial. Ou seja, o matrimônio, ele precisa ser entendido segundo o olhar de Deus e não segundo aquilo que vive o consenso humano. Porque muitas vezes o consenso humano não traz a verdadeira realidade que liberta, que traz vida e que nos conduz para essa comunhão com Deus. A pessoa que de fato deseja viver o amor de Deus precisa olhar a sua vida sob este olhar, com os óculos de Deus. Jesus, então, percebendo a dureza do coração do ser humano, ele diz: todo aquele que olhar para uma mulher e a desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. E Jesus, então, fala desse respeito que nós precisamos ter para com os nossos irmãos e irmãs, em todos os sentidos. Ou seja, se o nosso corpo, se algum membro do nosso corpo está sendo ocasião de pecado para nós, nós somos chamados a mudar de vida, a não deixar que o vício, que os maus costumes nos leve para o pecado e o pecado nos conduza para a condenação eterna. O que Jesus quer dizer aqui no Evangelho de hoje, que Ele dá a graça dEle a cada um de nós a mudarmos a nossa rota, a nos convertermos para que nós possamos buscar verdadeiramente a comunhão. Agora cabe a cada um de nós ter essa consciência que, de fato, para vivermos a graça de Deus, precisamos então respeitar todos os irmãos, todas as pessoas, e de modo especial as mulheres. Então que nós possamos, dia após dia, viver essa plena comunhão com os nossos irmãos e irmãs, viver essa graça, ou seja, desejar a conversão cada vez mais na nossa vida. Não deixar que as nossas emoções, pois depois que os nossos primeiros pais pecaram, o nosso desejo, a nossa vontade ficou enfraquecida. E aí a gente não consegue mais fazer a vontade de Deus. E sim, nós deixamos a vida nos levar, a onda nos levar, os desejos mundanos e terrenos nos levarem. E esses desejos, muitas das vezes,
nos leva para a morte eterna. Jesus pede que nós abramos os nossos olhos para que nós, ao lermos a palavra de Deus, possamos assim moldar o nosso ser, refrear os nossos impulsos desde o nosso coração, porque a maldade não está fora da gente. A maldade ela começa a surgir de dentro do nosso coração que atinge as outras pessoas. Então, se eu não tenho um coração puro, se eu tenho um coração sujo, eu vou pensar errado das outras pessoas, eu vou ter um pensamento malicioso acerca dos irmãos e irmãs. Que nós possamos viver a pureza de coração. E para isso, a gente precisa buscar a confissão, buscar a oração, buscar uma vida de igreja, estar mais próximo de Deus, para que a palavra de Deus nos conduza a uma conversão e essa conversão produza um coração cada vez mais manso, humilde, um coração que saiba respeitar os irmãos e irmãs. E assim, do nosso coração só vai sair essa fonte de graça, essa fonte que vai libertar os irmãos e não aquilo que vai distanciar cada um de nós do projeto de Deus. Que você, meu irmão, minha irmã, deseje cada vez mais viver a graça de Deus na sua vida e que nós saibamos nos respeitar mutuamente para que um dia possamos viver essa plena comunhão, essa comunidade no reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Imploremos a bênção e a intercessão de Santa Rita por todos nós, consagrando, confiando a ela tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, para que ela possa transformar aquilo que parece impossível aos nossos olhos como possível. Acompanhemos com muita fé e devoção esta oração a Santa Rita. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. A água é dom de Deus para todos nós. E assim como nós usamos a água para lavar os nossos corpos, para lavar as vasilhas, para tomarmos banho, Deus quer conceder através dessa água benta não apenas um banho material, um banho temporal, mas um banho espiritual, um banho que lava a nossa alma para estarmos cada vez mais vivendo a graça segundo a sua vontade. Por isso, meu irmão, minha irmã, com muita fé, reze, acompanhe essa oração de bênção sobre a água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, por vossa misericórdia, que jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Avisos da comunidade. No sábado, às 18 horas, Santa Missa na Capela Bom Jesus. Às 19h30, Santa Missa na Capela Nossa Senhora Aparecida. No domingo, Santa Missa na Matriz, às 7 da manhã e às 19h30. Nos dias 23 e 24 de junho, peregrinação à Trindade. Maiores informações na Secretaria Paroquial. Prezados irmãos e irmãs, estamos encerrando mais uma semana e também um programa diário espiritual. Queremos agradecer a sua presença durante toda essa semana e pedir que o Senhor abençoe o seu final de semana para que, na sua graça, possamos estar aqui mais uma vez na próxima semana para refletirmos e rezarmos junto com a Palavra de Deus, junto com você e a sua família. Então vamos implorar a bênção de Deus para que você tenha um bom final de semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, tenha uma boa tarde, um bom final de semana e até segunda-feira, novamente com o nosso programa Diário Espiritual.